Nessa igreja, quantos crentes digam amém? Eu creio que o Senhor vai fazer algo poderoso amanhã, nesse encontro das mulheres, nessas mulheres únicas, e eu estou muito, mas muito ansioso para ver o que Deus vai fazer amanhã no meio das mulheres. Quantos acreditam que nós precisamos hoje, mais do que nunca, de uma revelação divina para essa geração sobre o plano de Deus para as mulheres? Digam amém. Sabe, Deus tem um amor e um compromisso com a mulher de forma tão poderosa e tão preciosa. E hoje eu vejo assim, nos últimos anos nós temos visto o inimigo tentando definir a identidade da mulher. E também a do homem. Esses dias em um encontro com os homens, eu venho falando sobre isso. Nós vemos ataques da nossa identidade e na nossa função como nunca antes. E eu acredito que se nós estamos vivendo esses ataques e esse desejo do mundo em nos redefinir, é porque Deus está prestes a derramar algo poderoso. Sabe, alguém conhece a história de Daniel aqui? Daniel foi um jovem judeu, um profeta, para mim, um dos maiores profetas da Bíblia, um homem que teve um encontro profundo com o Senhor, que amava o Senhor de forma poderosa. E Daniel, ele foi levado como cativo, como um dos escravos de Nabucodonosor, um grande rei, que foi o rei do Império Babilônico. E esse rei teve uma estratégia muito interessante. A estratégia desse rei foi, quando as pessoas viessem de outro país, ele dava novos nomes. E ele colocava essas pessoas para viver com ele na corte dele, viver com ele lá naquele lugar. Ele escolhia os mais inteligentes e davam novos nomes, nova identidade. Por que ele dava novos nomes? Porque a intenção dele era dar uma nova identidade. E muitas vezes o que o inimigo tenta fazer com a gente é dar uma identidade diferente da qual Deus nos deu. É por isso que o que Deus, assim como Nabucodonosor, um servo mau, um homem que entendia de domínio, de controle sobre a vida das pessoas, mudava nomes, Deus também muda nomes. Deus muda nomes porque quando Ele muda o nosso nome, Ele muda a nossa identidade. Já parou para pensar sobre isso um pouco? Quando Abraão, antes de chamar Abraão, ele chamava Abrão, que significava pai exaltado. Então Deus muda o nome dele. Uma das últimas estratégias, antes de Deus cumprir a promessa de dar um filho a ele, Deus muda o nome dele para Abraão, que era pai de muitos. Por que Deus faz isso? Porque para que Abraão vivesse a promessa que Deus tem para a vida dele, Abraão precisava de uma nova identidade. Ele precisava de uma identidade que fosse conectada com aquilo que Deus tinha para ele. E eu quero dizer para você nessa noite, eu sinto que o Senhor, Ele está mudando identidades aqui nessa hora. Sabe, talvez você ouviu identidade dada pelos seus pais, ou pela vida, pelas circunstâncias. Mas eu quero dizer para você nessa noite que o Senhor está colocando, Ele tem uma identidade celestial para a sua vida. Assim como o Senhor mudou o nome de Pedro. O nome dele era Simão e Deus muda o nome dele de Pedro, que agora era Rocha. Eu sinto que o Senhor está mudando nomes aqui nessa hora, amém? Sem intenção, eu gostaria que você se colocasse em pé mais um pouco. Eu quero ter um tempo de oração com você. Eu quero ter um tempo eu sinto que o Senhor quer curar pessoas aqui nessa hora. O Senhor quer curar pessoas, você que está nos assistindo da sua casa. A palavra de Deus fala para nós que esse lugar é uma casa de oração. Comece a levantar. Senhor, eu oro pela identidade do céu sobre a minha vida. Não aquilo que os homens dizem. Não aquilo até mesmo que eu acho que eu sou. Mas aquilo que o Senhor diz que eu sou. Comece a orar nessa hora. Comece a orar nessa hora. Comece a levantar esse clamor. Oh Deus, mais Espírito Santo. Espírito Santo de Deus. Senhor, eu oro pela restauração da nossa identidade. A palavra de Deus fala que nós somos nova criatura, que as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Senhor, eu oro pela realidade do céu, Senhor. Eu oro pela revelação, Senhor. Assim como Pedro teve a revelação de que o Senhor Jesus não era meramente um homem, um profeta, meramente um mestre, mas que o Senhor era o Filho de Deus. Eu oro nessa hora para que os teus filhos tenham essa revelação de quem o Senhor é.
de quem eles são, Pai. Que nós somos filhos amados. Senhor, oro por cura nessa hora. Oh, aleluia. Eu sinto o Senhor Deus curando pessoas nessa hora. Curando pessoas de enfermidade. Você que chegou aqui com dores, o Senhor está curando você dessas dores, dessa enfermidade. Seja dores na alma, seja dores no corpo. Então você chegou aqui angustiado. Eu quero, o nome de Jesus é poderoso. Mais Espírito Santo, mais Jesus. Honre o nome precioso de Jesus, Pai. Pai, honre o nome precioso de Jesus. Eu oro por cura nessa hora. Eu oro por restauração da Tua presença. Mais Deus, mais Deus, mais. Mais Espírito Santo, mais. Mais Deus, eu oro por encontros profundos com a Tua presença. Em nome de Jesus o Cristo. Em nome de Jesus o Cristo. Em nome de Jesus o Cristo. Pai, nós entramos na Tua presença através do sangue do Cordeiro. Pela fé, Senhor, nós atravessamos o véu, que é o corpo de Jesus nessa hora. E nós entramos na presença daquele que era, que é e que há de vir. Mais Espírito Santo. Mais Espírito Santo. Oramos pela identidade do Teu reino. Oramos pelo caráter da Tua presença. Mais. Mais. Mais, Deus. Nós somos o que a Tua palavra diz que nós somos. Nós somos o que a Tua palavra diz que nós somos. Obrigado pela Tua realidade, Deus. Obrigado pela Tua realidade, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mais Espírito Santo. Mais Espírito Santo. Se nessa noite você sente de orar com alguém, de entregar alguma palavra profética, principalmente o pessoal do nosso time, gostaria que você saísse do seu lugar e orasse com alguém. Eu sinto que o Senhor está movendo aqui nessa hora. Está curando vidas, está curando corações. Mais Espírito Santo. Mais Espírito. Nós cantamos: Espírito Santo, vem como fogo. Vem como fogo. Oh Deus, em nome de Jesus. Mais Espírito Santo. O Senhor está quebrando o espírito de medo aqui nessa noite. Pai, eu declaro que vidas sejam libertas dessa hora. Que todo espírito maligno que prende os corações e as mentes dos Teus filhos caia por terra, Pai. Nós abraçamos a realidade dos céus. Abraçamos a realidade dos céus. Espírito Santo, vem com fogo. Mais. Mais. Mais, Deus, mais. Oh, Senhor, nós cremos. Nós cremos, ó Deus. Nós rendemos a Tua presença nessa hora. Nós o adoramos na Tua realidade, ó Pai. Espírito de Deus. Espírito de Deus. Nós Te respiramos. Nós Te respiramos. Mas levante sua voz, levante sua voz. Levante sua voz. O Senhor está curando vidas aqui nessa hora. O Senhor está trazendo palavras proféticas. O Senhor está mudando a identidade. Eu vejo novos nomes. Deus está trazendo novos nomes. Que as mentiras caiam por terra. Pai, nós invocamos, Pai, a Tua presença, a verdade. A Tua verdade. Espírito da verdade. Espírito da verdade. Espírito da verdade. Oh, em nome de Jesus, sopra.
o Messias. Espírito da verdade. Mais. Vem com a tua realidade, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu vejo o Senhor ungindo ouvidos aqui nessa hora. Coloque as mãos sobre os seus ouvidos nessa hora. Senhor, nessa hora eu rejeito toda mentira. Senhor, eu peço perdão por ter acreditado em toda mentira. Ore nessa hora. Senhor, eu invoco a verdade que o Senhor diz ao meu respeito. Eu invoco a verdade que o Senhor diz sobre quem eu sou. Espírito de Deus. A verdade sobre o meu futuro. Senhor, nessa hora, pelo nome de Jesus, que as vozes de mentira sejam caladas na minha alma, nos meus ouvidos, na minha mente. E que a tua verdade, Senhor, a verdade que liberta, nós aceitamos, ó Pai, no nosso coração. Mais Espírito Santo, Espírito da verdade sobre a minha família, sobre a minha casa, sobre o meu casamento, sobre as minhas finanças, sobre o meu futuro. Em nome de Jesus, mais. Espírito de vida. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Espírito Santo, vem como fogo que consome, me consome em tua presença. Deus, eu me rendo à tua glória, à tua Espírito Santo, vem como fogo que consome, me consome em tua presença, em tua mais Espírito Santo. Deus, eu me rendo à tua glória, à tua glória. Espírito Santo, vem como fogo, cante, que consome, me consome em tua presença. Deus, eu sou todo teu, a tua glória, a tua glória. Águas vivas, águas vivas, flui dentro de mim, me inunda com tua graça. Céus abertos, céus abertos.
Mateus 11, versículo 28 diz: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nessa noite eu quero que você, em pé mesmo, eu quero que você com seus olhos fechados, eu quero que você, por um ato de fé, eu quero que você, Senhor, o Senhor disse para eu vir até o Senhor, e nessa hora pela fé eu venho a Ti, Senhor Jesus. Eu venho a Ti, Jesus, com o meu fardo. Eu venho a Ti, Jesus, cansado e sobrecarregado. E recebo, Senhor, o descanso. Eu venho a Ti, Jesus, com meus jugos, e encontro descanso para minha alma. Sinto nessa noite que o Senhor quer trazer descanso para sua alma. Espírito de Deus, Espírito de Deus, mais. Aproveite esse momento agora com o Senhor. Espírito Santo, Espírito Santo, mais, Senhor, mais, Senhor. Jesus, nós tomamos posse do Teu descanso. Pode alguém cansado ter um encontro com Jesus e não receber um descanso? Pode alguém angustiado ter um encontro com Jesus e não receber o alívio? Pode um enfermo ter um encontro com Jesus e não ser curado? Mateus 4, 23, 24 diz: percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu em toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e Ele os curou. Oh Deus, eu oro por cura nessa hora. Cura na vida dos Teus filhos. Eu quero orar, Pai. Obrigado pela Tua presença nessa hora. Obrigado pela Tua presença. Aleluia, aleluia. Você pode se assentar nessa noite, amém? Glória a Deus. Que presença gloriosa. Que presença gloriosa. Sabe, nós cremos no poder de Deus. Quantos creem no poder de Deus? Diga amém. Nós cremos na manifestação de quem Deus é. E nós estamos nesse mês da visão falando sobre os pilares da nossa igreja, sobre aquilo que nós acreditamos, naquilo que nós vivemos nessa igreja. E o que nós vivemos, nós cremos, semana passada eu falei sobre o testemunhar, sobre que Deus quer que nós o experimentemos, que Deus quer que nós sejamos testemunhas. E testemunhas só falam aquilo que viram e que viram, aquilo que presenciaram, aquilo que de alguma forma estavam envolvidos. E hoje eu quero falar sobre dois fundamentos importantes da nossa igreja, que é sobre poder e sabedoria. Que o Senhor nos deu poder e sabedoria. Quantos creem nisso? Diga amém. Sabe, Deus nos deu poder, querida. Diga comigo, Deus me deu poder. Você já agradeceu a Deus pelo poder que Ele te deu? Já agradeceu a Deus? Obrigado pelo poder que o Senhor me deu. Obrigado, Senhor. Eu reconheço aquilo que o Senhor colocou em nossas vidas. Eu reconheço aquilo que o Senhor tem nos dado. Oh Deus, Ele nos deu poder, Ele nos deu força, não para viver uma vida mais ou menos, mas para viver uma vida poderosa, uma vida sobrenatural. Alguns anos atrás eu vi uma profecia de um homem de Deus, um profeta que teve muitas experiências com o Senhor. E esse homem, o nome dele era Bob Jones, era um senhor.
Deus mostrava coisas para eles assim específicas, coisas a nível global, a nível mundial. Um dia Deus mostrou para ele um terremoto que haveria no Japão. E Deus revelou para ele até a magnitude do terremoto, de como seria dados. Isso 10 anos depois aconteceu do jeitinho que ele tinha profetizado. E Deus mostrou para ele mostrou coisas extraordinárias. E uma das coisas que o Senhor falou para ele, falou assim: olha, está vindo um tempo no qual eu vou salvar 1 bilhão de jovens. 1 bilhão de pessoas. E os milagres e os sinais e maravilhas que vão acontecer nessa época vão fazer com que os milagres e sinais e maravilhas que aconteceram na época de Jesus, na minha época, vão parecer fichinha. Vai vir uma grande colheita. E vai vir uma grande manifestação do poder de Deus. Quantos creem nisso? Diga amém. Acredita-se que hoje está vivo mais pessoas no mundo do que teve em toda a época da história da Terra. Tem mais gente hoje na Terra do que no céu. Todas as pessoas que morreram. Existe algo profético hoje. Nós somos mais de 7 bilhões de pessoas. Existe algo profético nesse número, porque o número de Deus é 7. É algo que Deus está fazendo. E Deus está trazendo revelação de quem nós somos nele, de quem Jesus é. Primeiro no nosso relacionamento com Jesus. Eu quero dizer para você que tudo no reino de Deus começa com relacionamento. Tudo no reino de Deus começa com relacionamento. O nosso relacionamento com Jesus é o que transforma as nossas vidas. À medida que nós olhamos para Ele, à medida que nós caminhamos com Ele, as nossas vidas são transformadas. Não quando nós caminhamos com uma religião. Temos a presença dEle em nós. Quantos creem nisso? Diga amém. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo em 1 Timóteo, 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Aleluia. Diz o seguinte: pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos. Pelo contrário, o Espírito nos enche de poder e de amor e nos torna prudentes. Deus nos deu um espírito de ousadia. Deus não nos deu o espírito de covardia, o espírito de medo. E sabe, nós cremos nisso. Por quê? E a palavra de Deus fala, por que Deus nos deu? Ele não nos deu o espírito de medo, mas Ele nos deu o espírito, mas Ele nos deu pelo contrário, Ele nos deu o espírito de poder e de amor e que nos torna prudente. Sabe, quando você sabe o poder que você tem, o que é o poder? O poder é a capacidade de controlar as coisas ao seu redor. É a habilidade de controlar. Todo ser humano busca por poder. Todo ser humano busca pela capacidade de controlar as circunstâncias ao seu redor. E Jesus demonstra quem Ele é, que Ele é todo poderoso, quando Ele controla todas as circunstâncias que estavam ao seu redor. As únicas circunstâncias que Jesus não controlou, vamos dizer assim, eram aquelas circunstâncias que de alguma forma contribuíam para aquilo que Deus queria fazer. Jesus diz para os discípulos, quando vieram prendê-lo, Ele fala: se eu quisesse, eu tinha resolvido isso agora. Mas Ele não faz. Ele não faz. Ele tinha todo o poder para fazer, mas Ele não fez. Ele tinha o poder para descer da cruz, mas Ele não fez. Porque antes de Jesus não estava focado no poder que Ele tinha. Jesus estava focado no amor que Ele tinha pelo Pai. Ele estava focado na missão que Ele tinha. Ele amava o Pai e queria cumprir aquilo que estava no coração do Pai. E Jesus nos mostra através da palavra que Ele tinha todo o poder. A palavra de Deus nos mostra que Ele curou os enfermos. Sabe, Jesus diz palavras como essa: o ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Jesus tem o poder para nos dar vida em abundância. Ele pagou um alto preço na cruz do Calvário para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Não só vida, mas vida em abundância. Alegria transbordante em tudo o que nós fizermos. O Senhor nos chamou para nós termos essa vida. Ele tem o poder para isso. Quantos creem? Diga amém. Sabe, nós não podemos nos satisfazer com menos quando Deus tem para nós coisas extraordinárias. Porque Ele pagou um alto preço por isso. Ele pagou um alto preço para que chegasse até nós a vida em abundância. E Ele tem o poder para isso.
Jesus tem o poder para curar aqueles que estão enfermos, para expulsar demônios. Ou seja, Ele tem a capacidade de controlar tudo que está ao redor dele. E sabe, se nós somos discípulos de Jesus, nós também podemos crescer em poder. Nós também podemos crescer em poder. Nós podemos crescer em sabedoria, nós podemos crescer de uma forma em que as coisas ao nosso redor começam a ser transformadas pela fé. Existe uma realidade que nós vivemos, mas existe a realidade do céu. E é essa realidade do céu que nós queremos trazer. Porque pessoas não aceitaram aquela realidade que o inimigo queria gerar sobre a vida deles. Elas receberam cura. Elas tiveram as suas vidas transformadas. Elas tiveram o seu futuro transformado. Quantos irmãos chegaram na igreja e eles tinham um certo diagnóstico: olha, você vai morrer, não vai dar certo, você está com câncer. Era uma realidade. Mas eles simplesmente disseram: Senhor, mas o Senhor tem uma realidade. O Senhor tem o poder de transformar as circunstâncias. A minha avó foi curada de leucemia. E ela foi curada. Os médicos falaram para minha mãe, olha, para os filhos dela, pode reunir a família, não tem cura. Um dia minha mãe estava orando e viu o Senhor colocando um sangue novo, trocando o sangue da minha avó. O médico que acompanhou os exames dela se converteu. Ele falou assim: eu vi e eu acompanhei. Poder. Poder. Poder de Deus. Força de Deus. Jesus garante para nós que nós vamos pisar em serpentes e escorpiões, que nós vamos expulsar demônios. Quantas empresas, quantos lugares nós fomos orar e vemos Deus curando pessoas, libertando vidas. Uma das pessoas que eu lembro acompanhando meus pais em processo de libertação, eu cresci em ambiente de libertação. Eu não sei se isso é bom ou se é ruim, principalmente para criança. Mas uma das pessoas que eu lembro que hoje são pastores, meu pai acompanhou, que essa pessoa ficava tão possessa, a mulher ficava tão endemoniada que ela olhava para o vidro e o vidro quebrava. E naquele lugar eu lembro que tudo que aquele homem colocava as mãos não dava certo. Tudo aquilo que aquele homem fazia não funcionava. E um dia eles em oração, o Senhor mostrou que tinham feito para ele um voodoo. E esse voodoo, que era para toda vez que ele fosse fechar o negócio, as coisas não funcionassem para ele. Eles começaram a orar, começaram um processo de libertação naquela família. Começaram um processo de oração. Começaram a trazer o poder de Deus sobre aquele lugar. E aquela família foi liberta. Aquela mulher foi completamente liberta. Aquele homem foi liberto. Deus começou a prosperar ele financeiramente em áreas diferentes. E hoje eles são pessoas que caminham com Jesus. Porque o poder de Deus está aí. Existe uma coisa que eu quero que você entenda. Deus não está escondendo da luta. Hoje existe no mundo uma certa forma, um desejo. As pessoas estão desafiando quem é o nosso Deus. Elas estão desafiando. E todo mundo fala qualquer coisa. Todo mundo pode dar muitos conselhos. Todo mundo pode falar qualquer coisa por aí. A pergunta que nós queremos saber é se eles têm poder. E o apóstolo Paulo diz que o reino de Deus não é de palavras. O reino de Deus é poder. 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 E talvez você pense que o poder de Deus é para homens e mulheres especiais. O poder de Deus é para pessoas que são super ungidas. O poder de Deus é para pastores e líderes, para homens super poderosos. Eu quero dizer algo para você, querido. O poder de Deus é para todo aquele que crê. Você crê que Deus pode te usar? Você crê que Deus pode fazer através da sua vida? Você crê que Deus pode usar as suas mãos para curar enfermos e para expulsar demônios? Você crê que você pode orar na sua casa e aquele espírito maligno que traz confusão na sua casa começa a sair pelo poder que é no nome de Jesus? Quantos creem nisso? Diga amém. Você crê que se fizerem macumba, bruxaria contra a sua vida, Deus é poderoso para realizar sinais através das suas mãos? Estava comentando com alguns irmãos esses dias. Quando nós morávamos no setor Vila Sul, quantas pessoas, eu lembro que eu era pequenininho e chegávamos na porta da nossa casa, os bruxos da região escreviam, desenhavam a gente, desenhava eu, meu pai, minha mãe, o Lucas pequenininho.
E esses mesmos bruxos que faziam trabalho contra as nossas vidas para nos destruir, foram eles que foram bater na nossa porta, pedir ajuda, para que eles fossem libertos. É poder. Poder. Mas não porque nós somos especiais, mas porque nós cremos. E o apóstolo Paulo diz para Timóteo: Deus não nos deu espírito de covardia. Quando é que vem a covardia? A covardia, ela vem quando você não tem certeza se você tem poder suficiente para mudar aquela circunstância. Eu não vejo um adulto tendo medo de lutar com a criança. O mais forte da turma, o mais alto na escola, mas o mais fraquinho tem medo, porque ele não sabe se vai ter força suficiente para enfrentar o grandão. Ele não sabe se vai ter poder suficiente. Mas quando você sabe que você vai ter poder suficiente, você vai ter força suficiente, você não tem medo. Quantas coisas que você foi fazer pela primeira vez e você teve medo? Sim ou não? Todos nós lembramos da primeira vez de algo. Primeira vez que você foi dar aula, primeira vez de você como médico que foi na consulta, foi lá atender alguém. Você como advogado, você na sua empresa. Toda vez que nós começamos algo novo que nós não temos certeza se nós temos o poder suficiente para que aquelas coisas aconteçam, nós começamos, vem o espírito de medo. Mas quando você tem certeza, quando o poder está sobre a sua vida, quando você sabe exatamente o que fazer, e você pode mandar a bola, bater a bola no peito e falar: eu vou fazer e acontecer, você não tem medo. Por isso que o apóstolo Paulo fala assim: eu quero que você entenda uma coisa, Timóteo, que não interessa a circunstância, Deus te deu poder. Deus te deu poder. Ele nos deu poder. E eu acredito que o apóstolo Paulo, tendo consciência disso, sabendo quem Deus é, o apóstolo Paulo sabendo quem Jesus é e da missão que ele tinha, o apóstolo Paulo enfrentou tudo que ele enfrentou. E ele não diz em vão, ele não diz, sabe aquelas palavras, às vezes nós pegamos algumas verdades bíblicas, e porque elas são tão faladas, elas acabam nos tornando a nós familiar. E essas palavras não produzem verdade em nós. Essas palavras não produzem transformação em nós. E aí nós pegamos esses versículos chaves, que são promessa. E ao invés de meditarmos nesse versículo e permitirmos com que Deus ministre, com que o Espírito Santo ministre nesses versículos nas nossas vidas, nós simplesmente deixamos passar em branco. E não absorvemos toda a realidade da palavra. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? E aí nós pegamos alguns versículos da Bíblia e a gente conhece, mas não medita. E ele passa desapercebido ao invés de criar raiz em nós. E eu acho que um desses versículos é: tudo posso naquele que me fortalece. São versículos que virou para-choque de caminhoneiro. Frases bonitas, mas que nós não entendemos. O apóstolo Paulo, quando diz isso, ele não está dizendo da boca para fora. Não é uma teoria que ele tinha vivido. Foi um homem que enfrentou feras por causa do evangelho. Foi um homem que enfrentou perseguições, que foi apedrejado diversas vezes. Um homem que foi caluniado, que teve que sair fugido de diversos lugares. Eu fico imaginando como que o apóstolo Paulo era apedrejado numa cidade, sacudia o pó da roupa e imediatamente ia para outra cidade pregar. Como que o homem que depois que apanhou injustamente, à meia-noite começa a cantar, ele e Silas, hinos de louvores a Deus. Sabe, querido, se você acha que as prisões hoje, que as cadeias hoje não têm conforto, eu quero que você volte um pouquinho antes. Volte no Império Romano. E depois de apanhar, depois de ser traído, depois de passar tantas coisas, ainda assim louvava ao Senhor. Esse homem sabia muito bem o que ele estava dizendo. Ele dizia: eu posso tudo naquele que me fortalece. Eu sei passar por pobreza, sei passar por riqueza, sei passar por tribulação, porque eu sei que tudo eu posso. Sabe, as circunstâncias da vida, isso que eu vou dizer para você, as dificuldades da vida, elas tendem a tirar de nós energia, a tirar de nós força. É por isso que geralmente na nossa segunda-feira é o dia que nós mais precisamos de um milagre, é ou não é? E para quem é empresário, no dia da folha de pagamento.
Como é que nós chegamos depois de um grande trabalho em casa, exaustos, precisando recarregar a nossa energia, precisando mais de Deus? E tem situações das nossas vidas que são, como diz em inglês, overwhelming, que são além das nossas expectativas, além das nossas forças. São coisas que nós passamos que são espirituais, emocionais, físicas. Tem coisas que você passou na sua vida que geram sequelas na sua parte física até hoje. Então, como nós recuperamos isso? Como nós passamos por certas coisas? Indo naquele que nos fortalece. Chegando diante do Senhor, nós olhamos para Ele, nós entramos na presença dEle. Pai, assim como o sol me traz a energia, o meu corpo, a Tua presença recarrega as minhas baterias. A Tua presença me enche de poder. Todos os homens valentes, todos os homens que fizeram coisas extraordinárias na Bíblia, eles tinham um segredo. Eles sabiam quando as baterias deles, emocionais, espirituais e físicas, estavam descarregadas, e eles iam ao Senhor e se enchiam dele. Eu amo Davi, não pelos salmos que ele fez, mas eu amo Davi pela forma como ele enfrentava as circunstâncias. Ele não tinha medo das circunstâncias, ele não tinha medo dos desafios. Ele via nos desafios oportunidades. Eu já contei para os irmãos que se fosse eu no meio do mato, à noite, cuidando de ovelhas, se eu visse um leão rugindo, eu deixaria as ovelhas ali e correria para casa o mais rápido possível. E no outro dia contaria um testemunho muito forte na igreja. Diria que Deus me trouxe um livramento. Perdi umas 2 ovelhas, mas a minha vida foi salva. Ainda diria uma frase bíblica, não uma frase bíblica, mas uma frase cristã, que aquilo que o diabo roubou, Deus vai me dar em dobro. Porque nós queremos dar teologia à nossa covardia. Davi não. A palavra de Deus fala que a ovelha estava na boca do leão. Ele vai lá e começa a esmurrar o leão. Depois ele luta com o urso. Como que esse rapaz lutou com o urso? Como que ele matou um leão? Não tinha espingarda, não tinha revólver. Quando oferecem a oportunidade da vida dele, que era o Golias. Qual que é o Golias que você está vivendo? Sabe qual é a minha oração para você? Que Deus mande leões. Que Deus mande ursos. Que Deus mande Golias. Deixa eu falar para você. Os seus amigos trazem conforto. Os seus inimigos trazem recompensa. Se você quiser mudar de nível na sua vida, enfrenta os gigantes. Deus não vai te dar nada de mão beijada. Davi diz no Salmo 18, é Ele que habilita as minhas mãos para o combate. Ele treina os meus braços para manejar um arco de bronze. E eu gosto de Davi que ele diz, persegui os meus inimigos e os alcancei. Os consumi e os atravessei. E sobre os meus pés caíram e não mais se levantaram. Quando você está tentando correr do problema, Deus está trazendo ele para você. Para te ensinar a lutar. Para te ensinar a vencer. Você vai ter que vencer. E sabe o que Deus está dizendo para você? Eu estou te treinando. Porque o seu propósito, a posição que eu tenho para a sua vida, você vai precisar que as suas mãos sejam treinadas. E Davi viveu assim, dessa forma. Ele matou Golias, ele matou outros desafios. Assim que acabou Golias, ele teve outros e outros desafios. E um dos seus maiores desafios foi com o seu próprio rei, que o perseguiu durante anos. Mas Davi aprendeu um segredo na vida.
O nosso problema, deixa eu falar uma coisa para você, não é a presença do diabo, é a ausência de Deus. Vou dizer de novo. Nosso problema não é a presença do diabo, mas é a ausência de Deus. E nosso problema de verdade não é nem as circunstâncias que nós enfrentamos. Porque principalmente a maior parte de nós não enfrentamos grandes problemas assim. Eu tenho certeza que a maioria de vocês não enfrentou o que o apóstolo Paulo enfrentou. Vocês não enfrentaram o que Davi enfrentou. Nós somos a geração que chora comendo McDonald's, tomando Danoninho. Então, nosso problema não é o que nós enfrentamos. Nosso problema é não saber recarregar as nossas baterias no Senhor. Para mim, um ápice da luta que Davi passou, ele já estava passando por luta há muitos anos. Sabe aquela história que nada está tão ruim que não possa piorar? Davi já estava sendo perseguido por anos por Saul. Porque o nosso propósito, ele vai exigir algumas coisas. O nosso propósito vai exigir as tribulações, ele vai exigir que nós passemos por certas coisas. Mas sabe, Davi já estava sendo perseguido muitos anos, ele já estava nessa vida. E ele foi morar em caverna. Caverna não é lugar de você morar. E para piorar a situação de Davi, Deus manda para ele ajuda. Qual era a ajuda? Todos os endividados, todas as pessoas que se sentiam mal, que não tinham alegria, foram parar na caverna. Como se Davi já não conseguisse mais se sustentar. Agora ele tinha que cuidar dessas pessoas que não tinham o que fazer. E é engraçado porque Davi torna essas pessoas valentes. Ele torna esses homens que caminharam com ele valentes. Porque ele estava na caverna, mas a identidade dele nunca foi a caverna. E um dos objetivos das lutas que nós passamos, que o inimigo tenta fazer nas tribulações que nós passamos, é fazer com que as nossas tribulações se tornem a nossa identidade. Que você se veja como é a sua luta. Mas Deus, antes de qualquer coisa, às vezes você pensa, Deus muda a circunstância. Deus muda a circunstância. Na maioria das vezes, Deus não quer mudar a circunstância. Deus quer firmar a sua identidade. E depois que a sua identidade é firmada, a identidade que Ele tem para você e você acredita, é isso que eu vou dizer para você. A sua circunstância é mudada pelo poder da sua nova identidade. Deus não deu Isaac para Abraão antes de mudar a identidade dele. Deus primeiro muda a identidade de Abraão, para só então dar Isaac para ele. Vocês estão comigo ou não? Então Davi teve a sua identidade firmada cada vez mais no Senhor. E no último caso dele, quando as coisas já estavam ruins, ele já estava vivendo de um lugar para o outro, qualquer hora a casa dele podia cair, porque o rei estava perseguindo com o exército. E Davi sai para uma luta e deixa as mulheres e os filhos dele numa certa aldeia. E quando ele volta, aquela aldeia tinha sido queimada, eles tinham levado as mulheres, os filhos, tudo o pouco que eles tinham. É aquela história que a gente ouve, o pobre nunca tem nada, quando vem enchente leva tudo, já viu? Acontece isso com Davi. Davi ele chega, e a palavra de Deus fala que quando ele e os seus homens chegam, eles desesperaram. Porque eu imagino, nada toca mais a gente do que mexer na nossa família. Você pode passar por muita luta, mas não mexa na minha família. E a palavra de Deus fala que esses homens que eram fiéis a Davi, eles desesperaram de uma tal forma, o desespero deles fizeram com que eles desejassem naquele momento matar Davi. Pensa, Davi agora tinha um outro problema. Ele também tinha perdido as mulheres e os filhos. Ele também já estava passando por uma luta muito grande durante muitos anos. E agora aqueles que eram por ele estavam contra ele. Mas eu amo o que Davi faz. A palavra de Deus fala que Davi se fortaleceu no Senhor. Davi sabia entrar na presença do Senhor em meio a todas as suas crises e receber o poder que vinha do alto. E quando ele recebe o poder que vem do alto, agora ele está fortalecido e ele começa a ter ideias. Sabe, querido, sabe quando nós estamos passando por dificuldades em situações das nossas vidas e nós não conseguimos ter ideias? Quando você está passando por tudo que você sabe, você não consegue ver uma solução para aquilo que você precisa. Eu preciso sair disso, eu não consigo ver uma solução. Eu quero dizer uma coisa para você.
sempre há uma solução na presença do Senhor. Primeiro recarrega a sua bateria. E à medida que você recarrega a sua bateria nele, a sua vida é transformada nele. Sabe o que acontece? Deus começa a te trazer direções. Deus começa a mostrar o que você tem que fazer. A palavra de Deus fala que todo aquele que sem fé é impossível agradar a Deus, porque todo aquele que acredita, acredita em Deus, deve crer que ele existe e que ele é galardoador daqueles que o buscam. São dois princípios fundamentais que você tem que entender quando você se aproxima diante de Deus. Eu vejo que muitos de nós não praticamos isso quando oramos. O primeiro princípio é: você precisa crer que Deus é. Ele existe. Eu creio que todos nós cremos que Ele existe. Sim ou não? É por isso que você está aqui nessa noite. Mas tem uma segunda coisa que eu não creio que todos acreditam: que Ele é galardoador, que Ele é recompensador de todos aqueles que o buscam. Diga comigo: todos. Todos aqueles que o buscam. Sabe o que significa isso? Que toda vez que nós entramos na presença de Deus, toda vez que nós chegamos diante do Senhor, toda vez que nós entramos na presença de Deus e nós invocamos a presença dEle, nós cremos que Ele existe. Você pode crer no seu coração que Deus não te deixa sair da presença dEle sem algo. Deus jamais vai deixar você sair da presença dEle sem algo. Toda vez que você entra na presença dEle, Ele sempre vai te trazer algo, sempre vai te dar algo, sempre vai colocar algo na sua mão, porque é a natureza dEle ser galardoador. Galardoador. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E o Senhor Jesus nos revestiu de poder quando nós recebemos o Espírito Santo, quando nós nascemos de novo, quando nós caminhamos com Ele. Nós podemos fazer coisas extraordinárias. É o poder para mudar as nossas circunstâncias. Querido, não adianta você amar as pessoas e não ter poder para mudar. Quantas pessoas nós queremos ajudar, mas nós não temos poder para isso. Precisamos de poder para mudar as circunstâncias. Existem diferentes tipos de poder. Existe o poder físico. Existe o poder econômico. Existe o poder intelectual. Existe o poder espiritual, que vem do Espírito. Existe o poder da influência. Existe o poder sobrenatural do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Nós precisamos de poder. Diferentes tipos de poder. E o Espírito Santo de Deus, ele vem sobre nós, porque nós teremos o poder sobrenatural da presença. Esse poder é o poder que transforma todas as coisas. É o poder que você, quando você vê os desafios, esses desafios se transformam. Você acredita que Deus vai prover aquilo que você precisa naquele exato momento. Deus vai ungir você. Se Deus está te enviando, Deus vai ungir você. É por isso que mover com o Senhor é importante, porque quanto mais nós nos movemos com o Senhor. Deixa eu falar algo para você. Por que nós precisamos de uma palavra de Deus para aquilo que nós vamos fazer? Às vezes nós queremos algo, mas ainda nós não temos uma palavra de Deus. Mas por que nós precisamos de uma palavra de Deus? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Significa o seguinte: essa palavra é a palavra rema, que significa revelação. Quando você tem uma palavra de Deus, que é uma revelação sobre a sua vida, é Deus te trazendo uma revelação. Quantos aqui já tiveram uma revelação da palavra de Deus? Você está lendo a Bíblia e de repente aquele versículo, aquela palavra, aquela promessa se abre. Ou você está orando e de repente vem aquele versículo, aquela promessa de Deus se faz real para você. Quantos aqui já tiveram isso? Aquilo te alimenta, é ou não é? É esse pão que nós precisamos todos os dias. Na realidade, essa é uma das orações que Jesus fala: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Nós precisamos de uma palavra de Deus, um pão novo de cada dia, uma palavra revelada de Deus para nós nos sustentarmos. É o que Jesus diz na tentação. Ele fala: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Muitas vezes aquilo que você lê aqui na palavra, eu quero que você entenda isso, nós lemos a palavra e a meditação da palavra é extremamente importante, mas não significa que toda vez que eu leio a Bíblia, e só porque eu conheço alguns versículos da Bíblia, que eu recebi revelação. Eu sei que pessoas andaram sobre as águas. Eu sei que Jesus andou sobre as águas. E eu sei que eu posso, pela fé. Mas se eu for andar sobre as águas agora, eu vou afogar. Por quê? Porque eu não tive uma palavra.
Pedro teve uma palavra. Qual foi a palavra? Todo mundo com medo no barco. Eu acho interessante isso. Eu gosto muito desse versículo na Bíblia, quando eles estão contando essa história, porque Jesus chega de madrugada, andando sobre as águas, um vendaval muito forte. E a Bíblia diz que os discípulos naquele barco, quando viram Jesus, eles não sabiam que era Jesus, eles davam altos gritos. Eu fico imaginando esses 12 homens gritando igual uma menininha dentro do barco. E aí Jesus fala: ô, fica calmo, sou eu. E Pedro é muito doido. Ele fala: se é o Senhor, manda eu ir ter com você. E Jesus fala: então vem. E Pedro anda. Ele anda porque ele tem uma palavra. Sabe qual é a importância de você receber uma palavra do Senhor? Uma palavra revelada? Porque toda vez que Deus libera uma palavra revelada sobre certas circunstâncias na sua vida, Deus vai trazer a provisão e a proteção. Eu acho interessante isso. Todo milagre, ouça o que eu vou dizer para você, começa com a palavra de Deus. Quando o Senhor entrou no coração do meu pai, de ter esse templo, de ter esse lugar, e ele foi orar. Ele falou: cara, Senhor, eu quero, mas eu preciso de uma palavra. Deus, eu quero, mas eu preciso de uma palavra. Deus, eu quero, eu preciso de uma palavra. E ele começou a orar, e o Senhor trouxe uma palavra para ele: eu vou te dar. Eu vou te dar o lote que você quer. E ele foi colocando os pés sobre as águas, ele foi andando, e as coisas foram abrindo. Depois Deus falou: eu vou construir a igreja. Ele recebeu uma palavra. Ele recebeu uma palavra de Deus. Não foi apenas uma palavra profética. Ouça o que eu vou dizer para você. A palavra profética, ela é importante, mas muitas vezes o Senhor vai gerar uma palavra de revelação sobre a sua vida. É no seu momento de oração, é no seu momento de meditação que o Senhor vai começar a trazer palavras sobre a sua vida. E aquilo se torna verdade em você. Aquilo se torna realidade na sua vida. E essa realidade, ouça o que eu vou dizer para você, é o que você precisa. Porque quando Deus libera uma palavra, as coisas acontecem. Quando nós fomos construir esse templo, com quanto nós tínhamos em caixa? Quanto nós tínhamos em caixa para construir o templo? Nada. Olha que bom. Eu lembro que estava sendo na época que eu estava indo para os Estados Unidos. Meu pai falou: meu filho, eu falei: pai, Deus está me direcionando para ir para os Estados Unidos. A única coisa que meu pai faz lá em casa é perguntar assim: você tem uma palavra? Você tem uma palavra de Deus? Eu falei: eu tenho. Meu pai pergunta de novo: você tem uma palavra mesmo de Deus? Porque o papai não tem dinheiro. Eu falei: eu tenho. Eu tenho uma palavra de Deus. E nessa palavra eu me movi. Deus proveu aquilo que meu pai na época não podia prover. Porque ele tinha uma palavra de Deus para a construção do templo. Sabe de uma coisa que aconteceu? Deus providenciou tudo que nós precisávamos para concluir esse templo. Tudo, absolutamente tudo. Toda semana, aquilo que nós precisávamos chegava. Sabe por quê? Porque quando Deus libera uma palavra, Ele traz provisão. Se foi Deus que falou, você não sabe como, você não sabe de que forma, Deus vai trazer uma provisão. Isso se chama poder. Deus quer liberar sobre as nossas vidas poder. Esse poder que transforma circunstâncias. Esse poder que muda tudo ao nosso redor. Mas sabe de uma coisa que o crente precisa também sobre a sua vida? Ele precisa de sabedoria. Eu conheço pessoas que têm grandes poderes, poder sobrenatural, mas não têm sabedoria nenhuma. Eles não têm aplicação. E a palavra de Deus fala para nós adquirirmos a sabedoria. Abra sua Bíblia comigo, já estou terminando. Em Provérbios, capítulo 3. Provérbios, capítulo 2. O Senhor fala para nós adquirirmos sabedoria. Para nós adquirirmos conhecimento. Eu acredito que tem muitas pessoas que vivem precisando de um milagre porque não têm sabedoria. Aleluia.
Versículo 10 diz o seguinte: pois a sabedoria entrará em seu coração, e o conhecimento será agradável à sua alma. O bom senso o guardará, e o discernimento o protegerá. A sabedoria o livrará do caminho dos maus, dos homens de palavras perversas, que abandonam as veredas retas, para andarem por caminhos de trevas. Sabe, quando a sabedoria entra no seu coração, quando o discernimento entra no seu coração, quando o conhecimento entra no seu coração, os seus caminhos são agradáveis. No capítulo 3, fala que com a sabedoria está riqueza e honra, está vida longa. E a Bíblia diz: com tudo que você tem, adquire sabedoria. Com tudo que você tem, adquire conhecimento. Qual é o nosso problema? Nós geralmente vamos buscar sabedoria quando as coisas já estão muito ruins. Nós vamos buscar conhecimento quando as portas já estão se fechando. Mas eu quero dizer para você nessa hora que o Senhor quer gerar em nós um povo cheio de sabedoria e cheio de poder. Deus não é contra a sabedoria, Deus não é contra conhecimento. Pelo contrário, Deus é a favor de todas essas coisas. O livro de Provérbios é só sobre isso. Adquira sabedoria, adquira conhecimento. Eu sinto que o Senhor quer gerar em alguns de vocês precisam nesse exato momento de poder para mudar circunstâncias. Mas outros precisam nesse exato momento de sabedoria para guiar o que você está vivendo. Você vai precisar de sabedoria para administrar o que você está vivendo nesse exato momento. Você vai precisar de uma sabedoria, de um conhecimento divino. Deus quer trazer um discernimento sobre a sua vida. Deus quer trazer uma informação sobre a sua vida. Mas você vai precisar aprender a buscar. Muitas coisas o Senhor não me ensinou pessoalmente. Eu tive que ir atrás. E um dos pilares dessa igreja é poder e sabedoria. É a nossa visão. Nós cremos que Deus quer nos usar com poder, mas Deus também quer gerar em nós sabedoria sobrenatural para administrar as coisas, para aplicar o conhecimento, para mudar as nossas famílias. Nós precisamos de sabedoria para lidar com os nossos filhos. Precisamos de sabedoria para lidar com o nosso cônjuge. Precisamos de sabedoria para lidar na nossa empresa, no nosso dia a dia, para planejar o nosso futuro. Nós precisamos de sabedoria para viver a vida que Deus tem para nós. Quantos creem nisso? Diga amém. Adquire sabedoria, querido. Tem gente que na hora, mas não tem sabedoria. Não tem conhecimento. E eu te falar algo para você. O preço da ignorância é altíssimo. Ele pode custar a sua família, ele pode custar o seu futuro, ele pode custar a sua vida. Encha-se da sabedoria que Deus tem para a sua vida. Não pare de estudar. Não pare de aprender. Não pare de pegar coisas novas. Sabe o que eu aprendi? De tempos em tempos, Deus sempre está me levando para lugares diferentes, para aprender coisas diferentes. Já contei para os irmãos que quando eu sonho que estou voltando para a escola. Alguém aqui já sonhou voltando para a escola? Vocês não sonham que estão voltando para a escola? Geralmente eu sonho que estou voltando para a 5ª série. É um dos sonhos mais angustiantes que eu tenho. Geralmente quando eu sonho que eu estou voltando para a escola, principalmente que era a minha escola pública, na 5ª série, e que eu estou quase bombando. Na realidade, Deus está me ensinando alguma coisa. Deus está falando assim: eu estou te levando para uma nova jornada. Nessa nova jornada eu vou te ensinar algo. Discernimento é importante. O que Deus está querendo te ensinar agora? Talvez Deus está querendo te ensinar sobre família. Talvez Deus está querendo te ensinar sobre finanças. O que Deus quer te ensinar agora? O que você está vivendo agora que você pode aprender dos céus? Eu quero orar com você nessa noite. Se levante. Jesus tem todo o poder e toda a sabedoria, todo entendimento. Deus está te ensinando algo. Essa é uma estação na sua vida no qual você está aprendendo algo novo em Deus. Então aprenda que você tem promessa de Deus para a sua vida. Aleluia. Se você nessa noite sente que você precisa de poder, eu quero que você comece a orar pedindo que o Senhor venha te dar poder. Se você
Você nessa noite precisa de sabedoria. Quero que você comece a orar. Deus, me enche de sabedoria, me dá conhecimento. Gere meu coração para sabedoria. Gere meu coração para conhecimento. Gere fome e sede. Deus, eu repreendo o espírito e a manifestação da ignorância. Comece a orar nessa hora. O Senhor quer te dar. A palavra diz em Tiago que Deus dá sabedoria de forma generosa a todos aqueles que o pedem. Mais Espírito Santo, Deus, eu oro por sabedoria. Eu oro por discernimento. Eu oro por conhecimento na vida dos teus filhos e filhas. Eu oro pela realidade dos céus. Mas, Senhor, Deus, eu oro por poder sobrenatural, poder que quebra a opressão. Um poder que quebra a angústia. Um poder que quebra toda obra negativa, toda obra do mal. Pai, em nome de Jesus, Pai, daqueles que estão me vendo nesse momento, daqueles que estão aqui presentes, quero tomar autoridade debaixo do sangue do Cordeiro, Pai, que toda obra contrária que foi feita contra a vida dos teus filhos, seja de macumbaria, de bruxaria, eu declaro agora que caia por terra. Em nome de Jesus, toda opressão no quarto, toda opressão na casa, eu declaro que caia por terra pelo poder que é no nome de Jesus. O sangue precioso de Jesus esteja sobre a vida dos teus filhos. Sinto o Senhor nesse momento. O Senhor está libertando pessoas nessa hora. Toda obra espiritual maligna contra aqueles que estão aqui nessa hora, que caia por terra pelo poder que é no nome de Jesus. Todo fardo maligno, todo sopro na mente, agora em nome de Jesus, em nome de Jesus, não resista. Eu declaro os teus filhos livres. Eu declaro eles livres agora, livres, 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 livres. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, revista os teus filhos da armadura. Revista os teus filhos da transformação do poder de Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Agora, toda opressão que tenta prender os teus filhos na mente e no coração deles, agora, em nome de Jesus. 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 Pai, toda mente, todo espírito que tenta prender o coração e o entendimento dos teus filhos para a realidade da sabedoria e do conhecimento divino, eu declaro que caia por terra agora. Pai, que o poder que transforma almas, que transforma corações agora, Senhor, agora que toda angústia, em nome de Jesus, em nome de Jesus, comece a levantar um clamor nessa hora. Se você nessa hora começar a sentir um mal-estar, ou se você começar a sentir certos calafrios, o Senhor está nessa hora, está trazendo libertação sobre a sua vida. Deus está libertando. Jeová Sabaoth. Pai, nós oramos nessa hora pelo poder da presença do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Anjos de fogo, anjos de libertação nessa hora. Agora. O tempo de opressão nessa casa acabou. O tempo de opressão nessa casa, nessa vida, acabou pelo poder que é no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu declaro cura. Eu declaro libertação. Há pessoas aqui nessa noite que você de repente vem esse sentimento, uma vontade de sumir, uma vontade de deixar tudo, aquilo que você orou, aquilo que você sempre quis, mas de repente vem essa opressão sobre a sua vida. Nessa hora o Senhor quer libertar a sua vida. Se é você que está sentindo nessa noite, eu quero que você levante sua mão
E alguém que vai estar perto de você vai orar por você. Deus está libertando. Eu sinto que é como se fosse uma obra de bruxaria, de macumbaria contra a sua vida. E o Senhor quer trazer libertação. Onde você está? Levante sua mão bem alto. Que pessoas que estão perto de você vão orar com você nessa hora. Eu quero que o time de obreiros e sobrenatural nessa hora, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, espírito de opressão, há pessoas aqui nessa hora, Deus está fazendo libertação, Pai. Toda obra maligna, encruzilhada, obra de macumbaria, de bruxaria, Pai, que luta para tirar essa pessoa do propósito que Deus tem para a vida dela, cai por terra agora em nome de Jesus. Eu sinto nessa noite também que há pessoas aqui que quando você entra no seu quarto, começa a te dar uma crise de choro, algo terrível, uma tristeza profunda. É algo que não vem do céu. Você entra na sua casa, você entra no seu quarto, te dá um desânimo. Quem é você nessa hora? Onde você está? Eu creio que o Senhor quer trazer libertação nessa hora. Levante sua mão onde você estiver, bem alto. Deus quer trazer libertação. É o poder de Deus hoje. O poder de Deus quer trazer sobre a sua vida. Eu vejo pessoas aqui, em nome de Jesus. Deus está curando. Deus está curando. Deus está libertando. Nós temos pessoas aqui nessa hora. Onde você está? Levante sua mão mais alto. É só abaixe quando alguém chegar perto de você. Hoje, em nome de Jesus, você vai dormir diferente. A sua casa vai ser diferente. Eu vejo pessoas com mãos levantadas aqui. Eu vejo pessoas com mãos levantadas. Nosso time de sobrenatural agora. Eu quero que você ore. Deus está trazendo cura nessa hora. Senhor, visite o quarto dessas vidas. Anjos de poder. Para vocês que têm sentido opressão no quarto, o Senhor me mostra que há objetos que você recebeu, objetos que foram consagrados, que o Senhor nessa hora vai te mostrar quais são. Um presente que você recebeu, que foram consagrados para tirar e destruir a sua vida. O Senhor está trazendo libertação. Aleluia, aleluia, aleluia. Levante sua voz, levante sua voz. Deus está te revestindo de força. Você que está cansado e sobrecarregado, hoje Jesus tira a opressão da sua vida. Hoje Jesus tira esse peso, esse fardo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. O reino de Deus é poder. Você que está em casa nessa hora, você recebeu essas palavras proféticas. Agora, em nome de Jesus, coloque a mão sobre a sua cabeça. Comece a declarar nessa hora, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu recebo essa transformação, essa unção do poder de Deus sobre a minha casa, a manifestação de cura, a manifestação de libertação, a manifestação da transformação do reino de Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, pela realidade dos céus, em nome de Jesus. Continue clamando. O Senhor está fazendo algo poderoso aqui nessa hora. O Senhor está fazendo algo poderoso aqui nessa hora. O Senhor está fazendo algo poderoso nessa noite. Deus está libertando cativos. Deus, olha, eu sinto que o Senhor tem pessoas aqui que você enfrenta ciclos. Tem depressão e certas circunstâncias que vão e voltam. Talvez hoje você não está vivendo, mas você sabe que em algum momento elas começam a voltar. Mas Deus, em nome de Jesus, Deus quer trazer libertação na sua casa. Não vai voltar em nome de Jesus. Deus está blindando a sua vida. Deus está blindando a sua casa. É o poder do nome de Jesus. Declare nessa hora. Comece a clamar, comece a clamar. Continua orando. Continua falando com Deus nessa noite. Você que tem tentado tirar a sua